E aí pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula, beleza? E essa aula vai ser sobre conceitos de alguns conceitos de geografia. São elementares esses conceitos. Esses conceitos que eu vou falar hoje, que é de território e fronteira, ele não é um conceito que você vai encontrar na prova assim, ó, oi, tudo bem? O que é fronteira? O que é território? Não. Ele vai te dar um caso e vai pedir para você tentar entender a situação de acordo com esses conceitos. É basicamente isso que se cobra esse assunto na prova. E lógico, fora você entender esses conceitos, saber trabalhar com eles na prova, você também vai ter que lembrar de situações típicas em que esses conceitos, muitas vezes, eles não aparecem na prova, mas eles estão implícitos dentro da questão, como no caso, por exemplo, da África e no caso da Europa, que a gente vai dar uma dinâmica para você entender. Certinho? Tudo bem? Então vamos ver esses conceitos agora. Você pode perceber que eu estou com um jaleco que não é meu, né? Porque na verdade eu fui chamado na última hora para gravar essas aulas para vocês, beleza? Então vamos lá? Vamos então falar um pouquinho desses conceitos. Olha só, o que é fronteira? Pessoal, fácil demais. Fronteira é um conceito geográfico, não é? Que nós podemos associar a limite. Fronteira é um fenômeno que separa, né? Olha só, separação, beleza? Viu que facinho? Limite, fronteira. Por exemplo, estou andando pelo Brasil, né? E chega numa fronteira internacional. Veja bem, desse lado de cá da fronteira é o Brasil, daquele outro lado é um não Brasil. O que quer dizer isso, professor? Um não Brasil é um país que não seja o Brasil. Pode ser a Argentina, pode ser o Uruguai, pode ser o Paraguai, pode ser a Venezuela, pode ser a Bolívia, pode ser o Peru ou pode ser outra coisa qualquer. Você viu como que é facinho? Fronteira, ó. Fronteira é um limite, é uma separação entre dois sujeitos totalmente diferentes, né? Brasil e não Brasil, certinho? Então a fronteira é sempre um limite, uma separação, beleza? Tudo bem? Viu que facinho? Você pode lembrar de fronteira assim, ó, as fronteiras estaduais, as fronteiras internacionais, beleza? Olha só, beleza? Então, fronteira entre os países, as fronteiras entre dois estados. Nós estamos em Imperatriz, do lado de cá do Rio Tocantins, é o Maranhão, do outro lado, do lado de lá do Rio Tocantins é o não Maranhão, cujo nome que a gente conhece, Tocantins, estado do Tocantins, tá vendo? De um lado de cá é o Maranhão, do outro lado do Rio Tocantins é o não Maranhão, que a gente chama de Tocantins. Viu como é facinho? Viu como é fácil? Gente, agora presta atenção, fronteira nem cai tanto em prova, cai as fronteiras econômicas, a que mais cai, que é a chamada fronteira agrícola, não é? Terras que estão sendo utilizadas na agricultura e terras que ainda serão um limite, né? O Maranhão faz parte de uma fronteira agrícola. No sul você já usa terra e mais para o norte um dia nós usaremos esta terra. A ideia é essa de fronteira agrícola, né? De finalidades ou viés, portanto, o conceito de viés econômico, certo? Esse exemplo aqui, fronteiras internacionais, eu estou colocando um aspecto político, né? Uma visão política, certinho? Beleza? Agora, território. Território despenca na prova. Território é muito legal. O que é o território, professor? Território. Vou colocar um conceito meu, certo? Olha só, território é uma área
de apoderamento. O que quer dizer isso, professor? É uma área em que algum agente ele exerce poder. Olha que facinho. Então veja bem, eu estou dando aula para vocês aqui, e aí o Ernesto entra na sala, aí eu chego para ele e falo: eu estou dando aula nessa sala, saia e peça licença. Por quê? Porque quem manda nessa sala sou eu. Ou seja, eu tenho um apoderamento dela, eu tenho vamos dizer assim, um domínio político dela, certinho? Vocês já repararam, quando eu estou dando aula, ou qualquer outro professor dando aula, quando a dona Vera entra na sala, ela pede licença? Porque implicitamente ela sabe que quem tem o domínio daquela sala naquele período de aula é o professor, certinho? Viu como é facinho? Na verdade, democraticamente somos nós que estamos em diálogo de conhecimento, né? Tanto é que a dona Vera pede licença para mim, professor, que estou em pé na frente, né, geralmente, e vocês que são também partes que coabitam esse território comigo. Então é o nosso território. A sala do terceiro ano é o território deles, a sala do primeiro ano é o território, a sala do primeiro ano é o território deles lá, né, do primeiro ano. A sala do terceiro ano é o território de vocês, terceiro ano, certo? Tanto é que imagina um aluno desavisado do segundo ano e entra na sala do terceiro ano. O que vocês vão falar? Essa sala não é sua, essa sala é do terceiro ano. Você avisa o sujeito que ele entrou na sala errada. Por quê? Porque ele é uma espécie de invasor, é uma espécie de pessoa que não é da sala. Viu? Então, implicitamente, a ideia de territorialização, ela está implícita no nosso imaginário. Então, é assim que você tem que saber. Território é uma área de apoderamento, em que, olha só, um agente, ele é soberano no lugar, certinho? Ele é soberano no lugar. Um sujeito tem autoridade no lugar, certinho? Tem poder no lugar, olha só, nessa área, certinho? Viu como é fácil? Então, com certeza, se alguém invadir a sua casa, está invadindo uma propriedade privada, que no seu imaginário, no imaginário padrão, é a sua área, é a área do seu domínio, é uma invasão que está acontecendo. Olha só para você ver, território tem todo este aspecto. Viu como é facinho? Viu como é tranquilo? Então olha só, se você tem uma região, uma área, um espaço, e você percebe que esse espaço tem forças congentes, ou seja, forças que impõem alguma regra, que tem soberania, que tem aí um sentido de autoridade ou de poder, você está dentro de um território. Sabe quem delimita bastante o seu território? Alguns animais, os leões, por exemplo. Os leões, eles coabitam uma área, e o leão, vamos dizer assim, o rei, né? Vamos ver, o chefão de todo um grupo, ele tem bem delimitado o seu território. Se um leão macho, por exemplo, vem disputar as fêmeas com ele, ele o que? Ele agride, ele mata esse leão, ele tenta afugentar esse leão. Isso acontece muito, né, no reino animal, certinho? E os cachorrinhos que ficam fazendo xixi no cantinho, né, no poste, o que ele está fazendo? Ele está delimitando o seu território. Você viu como que o sentido de território, ele está, inclusive, não é, presentes no reino animal, não é? Não só nós politicamente, economicamente, não é, falando, não é, patrimonialmente falando, mas no reino animal também há esse sentido de domínio de uma área, certinho? É isso que é território. Professor, isso daqui cai na prova? Isso daqui cai na prova, claro que cai na prova, certinho? Olha só uma questão do que caiu na Unicamp, uma questão muito facinho. Lá no centro de Campinas, foi na Unicamp que caiu em 2012 ou 2013. Lá no centro de Campinas, apareceu uma questão que mostrava um mapa no centro de Campinas, certo? Numa parte do mapa havia
um território desenhado, uma área desenhada, e estava assim, área dos travestis. E na outra área estava assim, área das prostitutas. E estava bem separado no mapa assim. Isso realmente aconteceu, caiu na Unicamp. E aí, o sujeito, ele começou a questionar sobre essa delimitação. Veja bem, as duas áreas elas se tocavam, então havia uma fronteira. Uma pessoa que estava de um lado, dificilmente ela passava para o outro, certo? Porque senão ela poderia ser agredida, é essa a ideia. Então, olha só como que é facinho. Qual era o conceito trabalhado na questão da Unicamp? Muito fácil, o conceito de territorialidade, beleza? Viu que facinho? Área de dominância, beleza? Isso daí acontece em vários outros aspectos, como por exemplo aqueles flanelinhas que ficam guardando os carros, não é? Então olha só, uma parte da quadra é um flanelinha, outra parte da quadra é outro. Se imagina um sujeito fala assim, posso olhar seu carro, mas não é o território dele, isso pode gerar confusão, beleza? Deu para perceber como que é a territorialidade? Viu como que é facinho? Portanto, olha como é tranquilo, meu filho, é muito fácil. Agora veja bem, assim, como se materializa isso? Quais são os exemplos que fazem com que isso apareça na prova? Meu Deus, muito fácil. Olha só, para você materializar isso numa prova, você pode ter um caso como esse da Unicamp que eu falei, bem corriqueiro, não é, do dia a dia, não é? Ou você pode ter um caso de conteudista, ou seja, realmente fundamentado em conteúdo de geografia. E você tem que lembrar de dois lugares. Você tem que lembrar da África e os seus países artificiais. Olha só que facinho. Países artificiais. O que é um país artificial, professor? País artificial é um país cujos limites não respeitaram, quando foram criados, né, no processo de descolonização da África, respeitaram as particularidades étnicas da região. Então, dentro do mesmo país, você tem o que? Você tem grupos étnicos rivais. Então, cada grupo étnico tenta o que? Tenta sobrepor-se aos outros violentamente para ter a dominância do território do país. Então, isso daqui, inclusive, né, que foi manipulado, esses países artificiais, pela descolonização e pelas ex-metrópoles europeias, é um fator, que deriva os conflitos étnicos nesta região, certinho? Conflitos étnicos. Ah, professor, então quer dizer que os conflitos étnicos estão dentro dessa noção de espaço territorial entre grupos étnicos rivais? Sim, claro que sim, beleza? É como se alguém estivesse invadindo o seu espaço, então há uma disputa por ele, certinho? Então é uma dos aspectos que caem relacionados à territorialidade. O outro é o seguinte, olha só que facinho, Europa, e geralmente essa territorialização da Europa está relacionado a aspectos nacionalistas dentro de um país, aspectos nacionalistas dentro de um país, ou seja, grupos culturais diferentes inseridos dentro do mesmo país. E aí, dependendo da situação, dependendo da época, dependendo das motivações econômicas e políticas, esses grupos nacionais de culturas, de aspecto linguístico ou religioso diferente, eles vão o quê? Eles vão promover o chamado separatismo dentro desse território, tentar se separar desse território. Exemplo clássico disso em prova são os bascos na Espanha que querem se separar da Espanha, são os catalães que querem separar da Espanha, que mais?
ou catalães, que querem se separar da Espanha. São a fragmentação da Iugoslávia, no território da ex-Iugoslávia, onde várias nacionalidades se tornaram independentes. No Cáucaso, com os chechenos, né? Os chechenos no Cáucaso, que querem se separar da Rússia, os ossétios, que querem se separar da Rússia, certinho? E vários outros locais. Na França tem isso, na Holanda tem isso, na Suíça tem isso, lógico que em menores graus, né? Como por exemplo a província de Quebec, no Canadá também tem esses separatismos nacionalistas de origem francesa e origem inglesa, né? Então você tem vários exemplos de separatismo com base nacionalista, em que o sujeito se configura de uma territorialidade e quer se separar do país a partir dessa base territorial em que esses grupos nacionalistas têm a dominância, não é verdade? Os corsos na França, por exemplo, que ninguém nunca viu caindo em prova, também querem de certa forma separar. A Irlanda do Norte da Inglaterra, né? Separar da Inglaterra e por aí vai. Então esses são os dois, São os dois aspectos mais importantes. Aqui no Brasil, a questão indígena, a territorialização de reservas indígenas é um grande questionamento sobre territorialidade, né? O Brasil não tem nenhum grande problema fronteiriço. Você pode ter uma questão de soberania associada às imigrações ilegais da Venezuela e por aí vai. Mas o mais legal aqui é você tentar entender o domínio da concentração da propriedade privada e uma tentativa, né, na propriedade rural, e uma tentativa de reforma agrária para você desconstituir essa propriedade, que geralmente é uma área de dominância da elite. Ou você pode Ou você pode ter questões de territorialidade de minorias étnicas, como movimentos quilombolas e também movimentos indígenas, não é? Por quê? Por uma área, uma reserva quilombola ou indígena que ela tenta se expressar dentro de um território, não é? A sua base cultural, né? Então é basicamente isso que você tem que lembrar de territorialidade. Falou para vocês, na próxima aula a gente volta. Até!